Fala, fiel, beleza? Hoje o dirigente do São Bernardo entrou em uma conversa com o Corinthians sobre a contratação de Barleta. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. A gente segue o Sport Center agora falando de Corinthians, que está tentando se reforçar também nessa janela. Olá, fã de esporte! O Corinthians pode estar próximo de anunciar a terceira contratação da temporada. O nome é Christian Barleta. O meia atacante joga pelo São Bernardo, que é vice-líder na classificação geral do Campeonato Paulista. Ele joga como ponta-direita pelo Brno. A diretoria corintiana acerta os últimos detalhes da possível contratação. O diretor do São Bernardo falou sobre as negociações. A conversa que mais se aproxima de um desfecho é com o Corinthians. Eu venho falando direto com o Alessandro, com o Duílio também, com o presidente. O Christian está muito tranquilo, porque ele é um atleta, ele é um garoto muito assim, até pela pouca idade, mas ele é muito preparado. Se realmente a gente concretizar a ida dele para o Corinthians fez uma grande aquisição. Christian Barleta viria para o lugar hoje ocupado por Ángel Romero. É que o paraguaio não vem fazendo uma boa temporada. Se confirmada a contratação de Christian Barleta, Corinthians deve ainda seguir de olho no mercado, mas com um pouquinho mais de cautela. Deve trazer jogadores somente com boas oportunidades de mercado, principalmente pelo lado financeiro. Vamos lá, então. Christian Barleta, pelo São Bernardo nesse Campeonato Paulista. Ele tem 10 jogos, 10 como titular, 4 gols, 1 assistência, tem 2,5 chutes por jogo, a média, e 1 drible por jogo, de média, né? E olha aí o ranking no elenco. Ele é primeiro em tudo, só não em assistência, mas tem muitos gols, 4 gols. O Zupac tem informações privilegiadas. Rolou o melão. Toda semana no seu tocador de podcast predileto, dê a moral para esse carequinha simpático aqui. Foi lá que o melão. É isso. Foi lá que o Lucas Andrino, que é o CEO do São Bernardo, falou sobre o Christian. Me parece uma boa observação. Ele é um jogador que eu vou chamar ele de Roger Guedes ao contrário. Ele é o Roger Guedes ao contrário. Porque, assim, ele tem a característica de jogo do Roger Guedes. Não estou falando de qualidade, falo de característica. Que ele não é um ponta, ele não é um centroavante, ele é um atacante que fecha em diagonal, um atacante que passeia pelo campo, pelas zonas de ataque, um cara que procura sempre a finalização, tá sempre buscando chegar perto do gol. E por que eu falo que ele é o Roger Guedes ao contrário? É isso que eu quero saber. Porque o Guedes joga pela esquerda, o pé direito ele é destro, direito. E o Christian joga pela direita e ele é canhoto. Mas eles têm movimentos parecidos em lados opostos do campo. E não sei quais são os valores envolvidos, o Lucas me falou na entrevista que o Corinthians vai comprar parte dos direitos do jogador, não a totalidade, mas não sei por quanto. É uma observação de mercado para um Corinthians que tem do lado esquerdo o Roger Guedes e do lado direito tem o Watson, que joga do meio para a direita, e, como a Lili falou, tem o Romero jogando pelos dois lados, mas o Romero tem um começo de temporada, do ponto de vista técnico, muito ruim. O Romero mata todas as jogadas do Corinthians. Então, acho que em termos de observação, é um dos nomes a serem pensados do Paulistão, e o Corinthians sai na frente e contrata o jogador. Eu ouvi aqui uma voz... Essa voz ela falando assim, olha, eu não vou nem repetir, porque o Roger Guedes vai ficar triste. Falaram lá, não, até o cabelo é meio parecido e tal, só que o Roger Guedes está um pouco mais calvo e tal. Então, sobre cabelo eu não falo. Por quê? A ausência de lugar de fala. Porque você não tem conhecimento para isso? Exatamente. Tá certo. Ô, André Kfouri, mas pensando no mercado do Corinthians, então tem o Romero, que não faz um bom início de temporada, tem o Bidu e agora tem o Christian. E tá tudo certo? Dá para levar, assim, a temporada do Corinthians? Em relação a jogadores pro ataque? Em relação a reforços. Não é do ano passado para esse, não é um... Upgrade. Não é um período em que a gente pode falar que o elenco do Corinthians ganhou em qualidade. Isso não dá para dizer. Preciso também considerar as possibilidades de contratação, os problemas que o Corinthians tem na administração do seu dinheiro. Esse é um assunto já conhecido e batido, mas não deixa de ser importante também. Eu acho que a observação de um jogador que é destaque numa das equipes que
melhor apareceram no Campeonato Paulista até agora, é um bom trabalho. Sim. E esse jogador merece essa, como que a gente vai dizer, essa atenção chamada. Não deve ter sido só do Corinthians. E aí existe um bom trabalho feito também no contato, na procura, nessa negociação que, ao que tudo indica, está acontecendo e bem encaminhada. Eu acho que ele merece, esse jogador merece a possibilidade de jogar num time onde todo mundo quer jogar, é evidente. Mas isso não significa que o Corinthians esteja, digamos assim, reforçando o seu elenco de uma maneira como se estivesse aí contratando um monte de gente. Não é assim. Eu acho que o investimento do Corinthians tem que ser no suporte ao trabalho do Fernando Lázaro, na maneira como ele entende e na maneira como ele enxerga carências e jogadores que possam chegar. Mas, de novo, o Corinthians não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o Atlético Mineiro, não é um time que escolhe, vou contratar esse e esse jogador chega. Ou, pelo menos, não deveria ser. Sim. Porque não tem condições para isso. Zupa, mercado Corinthians. Não é um mercado forte, mas não é um mercado forte também porque não tem sido essa a janela forte da diretoria do Corinthians. Nos 2 últimos anos, a janela forte do Corinthians foi no meio do ano. Foi no meio do ano, no meio de 21, que o Corinthians trouxe Renato, William, Roger Guedes e Juliano. Foi no meio de 2022 que o Corinthians trouxe Balbuena, Fausto Vera e Yuri Alberto, porque é uma janela, tirando o Fausto Vera do assunto, os outros eram jogadores que estavam ou no mercado europeu ou no mercado asiático, e é no meio do ano que essa janela fica mais interessante para você trazer jogadores. É improvável você trazer um jogador da Europa, um jogador em fim de contrato na Europa em janeiro. E o Corinthians tem atacado esse tipo de jogador. Teve a questão também da guerra, né? Ucrânia. Também. Então, assim, a tendência é que o Corinthians faça movimentos mais agressivos no mercado para o meio do ano, até porque o Corinthians tem uma questão importante a ser resolvida no meio do ano, que é a questão da zaga. É quando acaba o contrato do Balbuena, o contrato de empréstimo junto ao Dinamo de Moscou, ele hoje é reserva, então o Corinthians não vai comprar o Balbuena. Se o Dinamo não topar reemprestá-lo, ele vai voltar. E o Corinthians, que já perdeu o Robert Renan, vai ter que contratar um zagueiro. Sim. Então, assim, não imagino que não fazia muito sentido para mim agora o Corinthians ir agressivo no mercado. Se for, vai no meio do ano. Muito bem. Eu tenho certeza que o Antero pensou a mesma coisa que eu. Lembrou do Tony Baretta, o seriado dos anos 70. Era um detetive meio alternativo, trabalhava sozinho, tinha os informantes dele na rua. Eu sei que o Antero é um amante de seriados também. Mas falemos do Barletta, Antero. Parece ser um bom negócio, uma boa oportunidade para o Corinthians? Sim, e para o São Bernardo também. Você veja que o dirigente de São Bernardo deu uma... E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!